Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai estar fazendo um review aí dos melhores jogadores de cada posição da semana 6. Também falar algumas decepções que a gente teve, né, com alguns jogadores nessa última semana de NFL. Falar também de alguns jogadores waivers que podem estar disponíveis nas suas ligas para você reforçar seu elenco. E também já começar a falar sobre a semana 7, quem tem confrontos favoráveis, desfavoráveis e quem principalmente vai estar de folga, né? Principalmente para quem tá com jogadores que estão de folga na semana seguinte, os waivers muitas vezes se tornam até mais importantes, porque se tu deixar passar e for olhar só quando for escalar teu time, muitas vezes te falta jogador para cumprir, né, a line-up, ou tu tem jogadores ali machucados muitas vezes, né, e acaba faltando jogadores. Então é muito importante você já se preparar cedo na semana para a semana seguinte, para te não ficar na mão com o seu elenco. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a troca, né, que não está confirmada, se eu não estou enganado até o momento, mas só faltam exames médicos, o que deve dar tudo certo. Davante Adams será jogador do New York Jets. Os Raiders estão trocando ele por uma escolha de terceira rodada, que pode virar uma segunda, mas ele praticamente tem que fazer uma temporada da carreira para ele poder... E os Jets também, né, porque tem uma questão nele se tornar, não sei se é ou se é também, que é chegar na final da AFC ou no Super Bowl. Então é umas coisas assim que não... É uma terceira rodada. E o que a gente pode falar, assim, bem rapidinho sobre isso é que, primeiro, que bom que o Davante Adams saiu de lá, né? Quem assistiu a série Receiver viu que ele... Cara, ele não tava... Ele parecia que ele queria resolver as coisas por lá, mas ele sozinho não ia resolver nunca, né? E, claro, tem um pouquinho dele também, né, de estar lá isolado, não ter nada, não ter, né, recursos para fazer para performar melhor, e a carreira dele tá terminando, ou seja, né, ele tem que agora ou nunca para ele tentar alguma outra coisa, porque senão, se ele deixar passar, no ano que vem, se não me engano, ele já tem 33 anos, e aí a carreira do wide receiver, quando começa a chegar nessa idade, ela vai numa descendente bem rápida. E pra falar de fantasy um pouquinho, quem ganha muito com isso é o Aaron Rodgers, e pra mim também o próprio Davante Adams, porque ele não conseguia... a gente não sabe nem quem é o quarterback titular, se é o Aidan O'Connell, se é o Gardner Minshew, tá variando. E assim, depois de um Monday Night Football, onde o Garrett Wilson jogou bem, a gente teve o Lazar também aparecendo bastante, só que muito em função provavelmente das questões com o Mike Williams, o time acabou batendo o martelo, indo atrás e fechando com o Davante Adams, pra já ter ele agora na semana 7, que é um Sunday Night Football, onde tem Jets e Steelers, que inclusive, cara, agora eu vou falar, os Jets compraram um horário nobre, né? Eu cansei, ok, não cansei, os Jets estão jogando... Tá legal de ver, não é um time ruim. Mas, cara, eles compraram o horário nobre, cara. A gente já viu eles no Monday Night, a gente já viu eles no Thursday Night, a gente vai ver eles no Sunday Night. Cara, eu acho que essa vai ser a quarta participação deles, se eu não tô enganado em horário nobre. Caramba, cara, chega, né? Mas, assim, eu acho que o principal que vai, né, voltando pro Fantasy, né, e Davante Adams, o principal que vai sofrer é o Allen Lazar, que ele vinha ali, né, tendo suas oportunidades, e eu acho que ele vai virar um cara dependente de touchdown, porque deve ser muito focado em Garrett Wilson e Davante Adams, esse ataque agora do Aaron Rodgers. Mas vamos lá, vamos falar da semana 6. Quem foram destaques positivos e negativos dessa sexta semana de NFL. Começando por quarterbacks, os grandes destaques na semana a gente pode dizer que foi Caleb Williams, quarterback do Chicago Bears. Foi a Londres, venceu o Jacksonville Jaguars, venceu jogando bem. Foi bonito de ver realmente o Caleb Williams nesse jogo, conseguiu distribuir bem a bola. Teve aí 4 touchdowns para ele. Outro cara que teve 4 touchdowns na semana também, teve uma vitória bem impactante, inclusive 51 pontos. Baker Mayfield, 29 pontos. Em ligas aí com pontuação de 4 pontos por touchdown. Também teve 4 touchdowns também. Ali, ele, no caso, passou das 325 jardas. Mas, se eu não me engano, o Caleb Williams ganhou um pouquinho mais de ponto que ele por uma questão de jardas corridas. Ele correu 56 jardas lá no estádio do Tottenham, enquanto o Baker correu para 29. Baker, que atualmente é o segundo melhor quarterback para fantasy em toda na temporada até o momento. Outro cara que foi muito bem
e também venceu o seu jogo foi o Jordan Love, vitória do Green Bay Packers sobre o Arizona Cardinals de uma forma rápida, né? E fecha assim o time dos quarterbacks que tiveram 4 touchdowns na semana. Outros destaques também bastante positivos que puderam colaborar com o seu time, a gente pode chamar aqui o Jared Goff, na vitória de 47-9 dos Lions sobre os Cowboys, né? O que está acontecendo com os Cowboys? Meu Deus do céu. Mesmo eu sendo Eagles, torcendo contra, tá feio, né? Alguma coisa tem que acontecer. Eu até não duvidaria que eles tivessem ido atrás de um Davante Adams da vida pra troca, sabe? Porque... Só que eu acho que o problema maior tá na defesa, não tá nem no ataque. A defesa não é a mesma coisa ou não é o que se esperava da defesa nesse ano. Brock Purdy fez uma semana decente, o 5º melhor na semana, e também ali a gente tem Josh Allen, Justin Fields, jogadores que tiveram pontuações excelentes, fechando aí o nosso top 6, top 7 jogadores. Na sequência, Jalen Hurts voltou, né? Não teve um jogo espetacular, mas teve aí pontinhos, 22 pontos nesse tipo de liga. Bo Nix teve a mesma quantidade, Jaden Daniels um pouquinho mais atrás, Drake May, uma grande surpresa nessa semana, 3 touchdowns pro Drake May, estreia dele na NFL, 21 pontos para ele na semana, e outros caras que ainda conseguiram fazer 20 pontos, que não foram assim um total, né? Problema pro seu elenco, Lamar Jackson, Joe Burrow. E aí a gente tem outros jogadores ali na linha média, como CJ Stroud, Trevor Lawrence, o próprio Aaron Rodgers, que jogou no Monday Night, Andy Dalton, Joe Flacco. Aí a gente começa a pegar uns caras aí que foram um pouco mais decepção, né? Justin Herbert segue não fazendo boas atuações. O Daniel Jones, a gente esperava um jogo melhor no Sunday Night contra os Bengals, foi um jogo bem ruim dele. Kirk Cousins não conseguiu nessa semana contribuir. Um destaque negativo grande foi o Kyler Murray, que vinha tendo boas atuações aí. Ele é atualmente o 9º melhor quarterback, na semana passada fez 24 pontos. Não tinha 83 jardas corridas na semana passada. Nessa semana, Green Bay segurou ele para apenas 14 na mesma quantidade de tentativas de corrida. Então foi ali Green Bay que soube travar o jogo do Murray. Outros destaques negativos, já comentamos sobre o Dallas, mas o Dak Prescott fechou o jogo ali com menos de 200 jardas, errou praticamente metade dos passes que ele tentou foram errados, então grandes destaques negativos esses caras aí. Partindo para running backs, né, o grande destaque da semana é um cara que vai ser destaque também nos waivers, Sean Tucker, running back do Tampa Bay Buccaneers, ele que em half PPR fez um total de 32.7 pontos, foram 136 jardas em 14 tentativas, uma média de quase 10 jardas por carregada. Teve touchdown corrido, teve touchdown aéreo, agarrou todas as bolas que foram na sua direção e ele mostrou que ele tá pronto, né? Ele que não é calouro mais, né? Ele foi escolha no ano passado dos Buccaneers, mas que com o Rachaad White não jogando bem, Bucky Irving, né? Não conseguindo dar esse passo a mais, tudo bem que nessa semana ele foi bem até, o Bucky Irving foi um dos top 10 running backs na semana, teve touchdown terrestre, correu até legal com a bola, mas o Sean Tucker foi algo muito positivo para os Buccaneers, mesmo estando em campo apenas menos de 40% dos snaps, né? Ele foi muito efetivo mesmo. Outro destaque na semana, voltando de lesão, foi o John Mixon, né? Na vitória contra os Patriots, ele fez 26 pontos em half PPR, passou das 100 jardas. Outro que passou das 100 jardas e esse teve 2 touchdowns foi o Derrick Henry, né? Além do Derrick Henry, a gente teve também o David Montgomery com 2 touchdowns terrestres e o Bijan Robinson do Atlanta Falcons, mas esses outros não conseguiram chegar nas 100 jardas terrestres, né? O Derrick Henry tem se pagado, vamos dizer assim. Ele atualmente é o melhor running back, né? Então ele tem se pagado muito bem. Os piores jogos foram os 2 primeiros ali do ano, principalmente a estreia contra os Chiefs, e os Chiefs é um time que vem trabalhando bem contra running backs, então a culpa não foi tanto do Henry, e sim é mais um mérito da defesa dos Chiefs, que vem atuando bem contra o jogo terrestre, um jogo muito bom novamente do Derrick Henry, então para quem apostou no Henry, ele tá aí se pagando muito bem. Outro cara que tem se pagado muito bem é o David Montgomery, né? Atualmente 6º running back, teve contrato renovado na semana passada, 2 touchdowns, né? Pra galera do Jahmyr Gibbs tá um pouquinho atrás, nesse último jogo não foi tão bem utilizado, dá pra se dizer assim, como o David Montgomery, que atuou mais na linha de gol. O outro cara que na semana passada foi waiver, quem conseguiu pegar, pegou. Nessa semana pode ser que tenha uma outra oportunidade, pra quem não confiou, né, no Tyron Tracy Jr., fez uma outra partida muito boa, apesar de ter batido só nas 50 jardas terrestres, ele teve outras 57 aéreas em recepções, então foi muito bem aí o calor Tyron Tracy, tendo um touchdown terrestre também. Então se ele está disponível ainda nos waivers, depois eu vou falar dele, mas cara,
Eu diria já que o Tyron Trace seria até uma oportunidade de troca, principalmente Liga Dynasty. Se você tá de olho, Devin Singletary, vamos ver o contrato do Singletary aqui, mas o Devin Singletary não deve ter aliás, assinou um contrato de 3 anos com os Giants, cara. Os Giants também, olha, 3 anos com o Devin Singletary, tudo bem que não é muito dinheiro, né? Ele tem uma possibilidade de sair no ano de 2026, mas esse ano, o ano que vem, ele vai ficar no time, o Singletary. O que pode acontecer é que se o Tyron Trace continuar jogando o que está jogando, o Singletary vai ser o reserva do Trace, né? E é assim que eu espero que aconteça. Outros jogadores que passaram das 100 jardas e foram interessantes nessa semana, né? Não tão fortes assim como principalmente Sean Tucker, o Joe Mixon, Derrick Henry, Bijan Robinson, né? Mais ali já na turma dos que renderam bem. A gente tem o Breece Hall passando das 100 jardas, Tyler Allgeier do Atlanta Falcons passou das 100 jardas também, né? Fez 19.3 pontos em half PPR, teve touchdown terrestre, né? Foi um jogo onde os Falcons conseguiram atacar bem, né, a defesa fraca do Carolina Panthers, com o Bijan Robinson sendo o 4º melhor na semana e o Tyler Allgeier sendo o 5º, 7º melhor. Então a gente vê como é frágil essa defesa dos Panthers. Depois no preview da semana a gente vai falar quem vai jogar com essa defesa corrida ruim dos Panthers na próxima semana. Najee Harris também teve uma boa semana, passou das 100 jardas, né? Um cara que atualmente é o 23º running back apenas, foi a melhor semana dele na NFL. Na semana que vem tem os Jets, né, que teve dificuldades aí com o Ray Davis, o calouro, quem sabe Najee Harris pode ter mais uma semana interessante. DeAndre Swift, né, na vitória dos Bears lá em Londres, fez uma boa partida, teve touchdown terrestre, atuou bem nessa partida, dá pra se dizer assim, ele foi consistente, agora tem uma semana de folga, ele que atualmente é o 9º melhor running back. Tinha comentado do Bucky Irving, né, que por mais que ele tenha tido seu melhor jogo na temporada, ele foi ofuscado pelo Sean Tucker, o segundanista lá dos Buccaneers. J.K. Dobbins teve uma partida decente também, né, 17.2 pontos em half PPR, esteve em campo em 73%, 23 corridas para ele, quase 100 jardas. Ele passou das 100 jardas de scrimmage, né, se a gente for contar também o jogo aéreo dele. Kenneth Walker teve uma boa semana, entrei top 12 pelo menos running backs na semana. E também um outro cara que a gente pode destacar aqui positivamente entre os destaques da posição foi o próprio Ray Davis, do Buffalo Bills. 97 jardas terrestres, 55 jardas aéreas. Ele foi o cara, um dos que mais pontuou sem touchdown, né? Quem mais pontuou sem touchdown acabou sendo o Breece Hall, que teve aí quase 170 jardas de scrimmage nessa semana. Mas o Ray Davis também foi um jogo onde os dois running backs tiveram aí bons jogos, mas saíram sem touchdowns. Outra turma do meião, a gente pode ainda destacar positivamente Tony Pollard, Alexander Mattison, olho nele para waivers também. O Dameon Pierce voltou, né? Dameon Pierce do Houston Texans conseguiu aí 76 jardas em 8 tentativas e um touchdown. Foi uma média de quase 10 carregadas, 9,5 jardas por carregada, não foi mal, né? Mas esse ataque é do Joe Mixon, que foi um grande destaque na semana e vinha de lesão. Um cara que teve um touchdown também que me chamou bastante atenção foi o Kimani Vidal, alguma coisa assim. Eu sei que quando eu vi no Red Zone, eu disse, nossa, mas que... né? Ele teve 4 tentativas de carregada para 11 jardas, mas 2 recepções para 40 jardas e um touchdown, né? Um calouro que foi aposta de muita gente para essa temporada. Acabou que o J.K. Dobbins tomou o lugar dele. Eu apostava muito no Gus Edwards lá pela metade do ano, por aí. Depois eu fui diminuindo um pouquinho, né? Mas eram os caras que eu esperava. Alvin Kamara teve touchdown, não teve uma boa atuação nessa, mas o touchdown acabou garantindo um pouquinho de pontos. Uma coisa é destacar essa questão do Chase Brown e Zach Moss, né? Chase Brown esteve em campo em 62% dos snaps no Sunday Night Football. Toda vez que eu olhava pro campo só tinha Chase Brown, né? O Zach Moss acabou ficando de fora, sendo mais bancado, teve fumble, 13 jardas só para ele em 6 tentativas, acabou sendo um grandíssimo destaque negativo e o Chase Brown aproveitou disso. Não teve um grande jogo, mas teve ali um jogo bastante regular que pode ser que mantenha ele como o principal running back desse backfield.
Outros caras na turma do meio, a gente tem ali o próprio Jahmyr Gibbs, Chuba Hubbard, Josh Jacobs, o Guerendo aparecendo, né? Ele que podia ter saído com um touchdown, ele teve 99 jardas. Um passo a mais, ele tinha 100 jardas e um touchdown. Ai, no jogo que ele foi mais bem aproveitado, porque o Jordan Mason saiu, mas o Jordan Mason deve voltar na próxima semana, então talvez tenhamos Guerendo, mas talvez não tenhamos tanto assim de Guerendo. Outros destaques negativos, agora, né, outros não, né, falando em destaques negativos, o grande destaque negativo da semana foi o Travis Etienne, né, que se machucou, considerado semana a semana, né, apesar da lesão, ele já não tinha vindo bem na semana passada, nessa semana se lesionou cedo e acabou ficando de fora. Não conseguiu pontuar muito bem. O Tank Bigsby também não teve uma boa pontuação, né? Tô tentando achar ele aqui. Cadê o Tank Bigsby? Mas também foi assim uma decepção. Eu até numa liga tinha os dois. Eu não tinha muita opção no banco. Acho que é na Auction, se eu não estou enganado, com o pessoal do Fantasy aí. Eu escalei o Etienne e escalei também o Tank Bigsby e me dei muito mal mesmo. Foi uma pontuação pífia. Outros destaques negativos, o Jeremy McNichols, eu posso dizer que é um destaque negativo. Ele que vinha até colaborando com touchdowns nas últimas semanas. Nessa semana teve apenas 2 carregadas para 9 jardas, nem um touchdown. Né? O Austin Ekeler também não foi muito bem nessa partida, mas foi um pouquinho melhor que ele. Outros jogadores aqui que a gente pode destacar negativamente, né? Como comentei do Tank Bigsby, o Bigsby fez 1.4 pontos em half PPR, enquanto que o Etienne fez menos 0.10. Né? Depende da pontuação também, né? Mas que dupla nessa semana aí. Quem que a gente pode destacar também como negativo? Trey Sermon, né? Ele que teve 18 carregadas para grandes 29 jardas, né? Na ausência de Jonathan Taylor mais uma vez, ele teve a oportunidade, cara, 18 carregadas de fazer uma média de 1.61 jardas por tentativa é muito ruim. É muito ruim mesmo. O próprio Tyler Goodson, reserva dele, teve 8 carregadas para 51 jardas e mais 4 recepções. Não foi tão mal assim na semana, mas quem apostou em alguém nesse backfield, a não ser que seja uma liga profunda, apostou muito mais aí no Sermon. Outros jogadores que podem se destacar negativamente, talvez o Antonio Gibson, né? Porque ele tinha uma possibilidade nessa partida sem o Stevenson. Teve 13 carregadas para grandes 19 jardas, ou seja, ele teve menos jardas de corrida do que o Trey Sermon, para ter uma ideia. Mas as jardas aéreas ajudaram ele a não ser tão ruim como o Sermon, mas ele foi bem mal, 5.8 apenas. Destaque negativo também para o Saquon Barkley, 6.4 pontos em half PPR. Rico Dowdle também não conseguiu aparecer nessa semana, 8 pontinhos para ele. Jordan Mason, comentei, saiu machucado. Austin Ekeler não chegou nos 10 pontos também, 8.8 para ele, apesar de estar em campo em 80% dos snaps. Podia ter ido um pouquinho melhor. Vamos passar para o wide receiver, né? Destaques positivos nessa semana. O melhor da semana foi o Chris Godwin de forma isolada. 125 jardas para ele, 11 recepções, 2 touchdowns, 30 pontos exatos em half PPR. Grande destaque da semana por uma larga escala. Para ter uma ideia, o segundo melhor, né, foi o Garrett Wilson, que teve 20.7 pontos, seguido também do A.J. Brown com 20.6. Né, para ter uma ideia do quanto o Godwin foi diferenciado nessa semana aqui. E na sequência a gente teve o Garrett Wilson, como eu falei ainda no início do podcast quando eu falei sobre o Davante Adams. O Allen Lazard foi o 4º melhor na semana e é atualmente o 8º melhor wide receiver para fantasy. E simplesmente a gente vai perder provavelmente esse cara porque o Davante Adams está indo para lá. É só isso que vai acontecer. Então, para quem foi atrás do... a gente tem o Allen Lazard 8º e o Garrett Wilson já pulou para 9º melhor na temporada. É só isso que está acontecendo, né? E o segundo melhor foi o que fez a melhor pontuação, o Chris Godwin. Além deles, quem teve pontuações aí boas foram o Terry McLaurin, o Deebo Samuel passando das 100 jardas nessa semana, 100 jardas recebidas, né? Não corridas. Por que não aparece para mim as corridas aqui no Sleeper? Podia aparecer, né? Porque ele deve ter tido alguma coisa corrida também. Teve touchdown, passou das 100 jardas, foi um dos destaques positivos. O Terry McLaurin foi o bom alvo do Jayden Daniels na derrota para os Ravens. Gabriel Davis saiu com 2 touchdowns, o que lhe garantiu aí pontinhos, mesmo num Jacksonville Jaguars horroroso. Keenan Allen foi outro cara que saiu com 2 touchdowns lá em Londres, né? Que bom, é bom ver o Keenan Allen pontuando, né?
pra mim não é mentira pra ninguém, não é novidade. Eu adoro o Keenan Allen, eu acho que ele inclusive estava sendo mal utilizado. Nessa semana conseguiu ser bem utilizado. Infelizmente são muitas bocas para alimentar lá nos Bears e isso vai acontecer. Mas ele teve um bom jogo nessa semana. Outro cara que teve um bom jogo e tinha ficado de fora no último jogo por uma questão de comportamento foi o Romeo Doubs. Não foi um grande participante na partida, mas teve 2 touchdowns que garantiram pontinhos bem interessantes para ele. Demario Douglas, destaque aí junto com o Drake May. Né, a dupla, quem sabe a gente vai ter uma nova dupla interessante para Fantasy, para quem está precisando de jogadores. Depois a gente fala um pouquinho mais lá nos waivers. Zay Flowers foi o que teve a melhor pontuação sem nenhum touchdown, 132 jardas para ele, agarrou 9 das 9 tentativas que foram na sua direção, né, 18 pontos em half PPR, foram 17.9, arredondando 18 aí pro Zay Flowers. Se ele tivesse saído com touchdown, ele era um dos melhores da semana, mas faltou o touchdownzinho pro Zay Flowers, mesmo assim ele foi muito interessante. Outros caras que foram interessantes, que foram diferenciados aqui, Deontay Johnson, Stephon Diggs, Drake London, aí a gente já entra numa turma do meião ali, que foi importante para quem o escalou, Drake London, Jameson Williams, né, na faixa de 16, 15 pontos. Tank Dell apareceu, né, Tank Dell, bem-vindo à NFL essa temporada, melhor jogo dele, 7 de 9, um touchdown para ele, na ausência do glorioso Nico Collins. Ele acabou aparecendo. Para quem apostou no Hutchinson, como eu apostei numa liga, que foi, eu peguei ele em umas 2, 3 ligas. Na que eu apostei, que me faltava gente, ele pontuou 0 pontos. Então, né? Mas, paciência. Outros caras da turma do meião ali, a gente tem o Tyler Lockett, teve touchdown, 65 jardas para ele. Christian Watson voltando a pontuar. Davonta Smith fez um bom touchdown para os Eagles também, mas ficou praticamente só nisso. Ele foi bem anulado. Keishon Butte, do New England Patriots, fez touchdown. Cortland Sutton. Bub Means, né? Bub Means. Quem é Bub Means? Eu também não sei, né? Mas ele teve 5 de 8 no ataque dos Saints. Teve um touchdown. Esteve presente 71% dos snaps. Fez 13 pontinhos em half PPR. E, pasmem, provavelmente será o wide receiver número 1 dos Saints na quinta-feira à noite, que joga contra os Broncos, e não vai ter, muito provavelmente, Chris Olave, e quase certeza também que não vai ter Rashid Shaheed. Ou seja, Bub Means, Cedric Wilson, quem mais? Mason Tipton. Só que quem se destacou foi o tal do Bub Means, então quem sabe aí, 6-2, complicado esse ataque dos Saints para o jogo da quinta-feira. Outros caras que tiveram aí pontuações medianas, CeeDee Lamb, Jaden Reed, Amon-Ra St. Brown, T. Higgins, Michael Pittman, que, né, entre a injury reserve e fazer um touchdown, né, isso tudo aconteceu muito rápido, simplesmente ele ia estar fora, né. E agora vamos falar um pouquinho dos destaques negativos da posição de wide receiver, quem foram os jogadores que não tiveram bons jogos. Calvin Ridley é um e já começou a abrir a boca reclamando lá nos Titans, né, que ele precisa ser mais acionado. Ele teve 8 targets e não agarrou nenhuma bola. Eu não sei como é que foram esses 8 targets, mas com certeza teve pelo menos um que ele dropou, né? Vamos combinar. Agora ele reclamar tendo 8 bolas na sua direção, aí fica meio complicado, né? Outros jogadores aqui que não foram muito bem na semana, para quem quis apostar no Adonai Mitchell depois aí de um pequeno hype que ele teve na semana passada, né, assim ele tá voltando de lesão e tal, né, tá melhorando, vai se acostumar com o Flaco, não foi bem, né, mas também ninguém apostava provavelmente muito nele. Outros jogadores aqui que a gente pode destacar negativamente, Khalil Shakir, apenas 2 de 2 para 19 jardas, não foi um cara aí relevante para fantasy. Quentin Johnston sem touchdown, ele não consegue também, acabou acho que de repente ficando uma parte ele saiu por boa parte do jogo, ele esteve fora com uma lesão, atuou só 41% dos snaps. O DJ Moore, eu acho que foi dos caras assim que a gente espera mais, o grande destaque negativo talvez da semana, aquele touchdown que faltou, né, um pé para ele conseguir o touchdown, ele teria deixado ele um pouquinho melhor no negócio aqui, mas apenas 4 pontos em half PPR, destaque maior no jogo foi pro Keenan Allen.
Quem outros jogadores? Brian Thomas Jr., né? Também não foi muito legal nessa semana. Se ao menos tivesse feito algum daqueles touchdowns que o Gabe Davis fez. E teve um ainda que o Gabe Davis dropou, pra ter uma ideia. Mike Evans, infelizmente, a maioria das minhas ligas de fantasy, eu tenho um balizador muito, muito grande que se chama Mike Evans, né? Ele era o meu principal my guy aqui na posição de wide receiver, né? Ele teve um tempo do jogo que ele teve que sair por lesão, ele atuou somente 57% dos snaps, foi o menor tempo em campo, teve 2 recepções de 6 apenas para 34 jardas, foi mal, né? Ele que atualmente é o 13º wide receiver, mesmo número da camiseta dele, inclusive, em half PPR. Mas eu tenho um balizador muito grande que nas minhas ligas é isso. Se o Mike Evans for bem, eu tenho uma grande chance de ter ido bem na semana. Agora, se ele for mal, eu tenho uma grande chance de ter ido mal. E algumas ligas faltou dele, dá pra se dizer assim. Não só dele, né? Teve outros jogadores também que faltou. Brandon Ayuk, destaque negativo na semana. Darnell Mooney, depois de ter feito aí na semana passada 27 pontos. 16 targets para ele na semana passada. Nessa semana, apenas 5 targets, 3 recepções. Parou aí na 5.3 pontos. Christian Kirk, destaque negativo também. Outros jogadores aí, DK Metcalf, não conseguiu chegar aí nos 7 pontos. Fez 6.3 em half PPR. Eu tinha uma expectativa um pouquinho maior no Jalen Tolbert, mas o Dallas Cowboys como um todo não foi muito bem, né? E basicamente, o próprio Darius Slayton, né? Na semana passada ele aproveitou muito bem os 11 targets dele, acabou com 22.2 pontos em half PPR. Nesse domingo ele teve 11 targets de novo, agarrou 2 bolas a menos, não teve touchdown e acabou não tendo uma boa pontuação também nesta semana. Passando para os tight ends agora. Quem foram os tight ends aí que tiveram as melhores atuações na semana? Primeiro deles, Cole Kmet, né? Abriram a jaula do Cole Kmet, que ele se soltou, agora ele tá voando, né? 2 touchdowns para ele, vai ter uma semana de folga. Ele que já saltou pro 3º tight end do Fantasy na temporada com essa semana de 22 pontinhos. George Kittle é o melhor, né? E disparadamente, ele vem numa sequência muito boa. New England, ele ficou fora contra os Rams, né? Teve aí 12 pontos e meio contra New England, 16.4 contra Arizona e nessa semana 20.3. Foram 2 touchdowns na conta do George Kittle, que me chamou muito destaque que ele era um dos grandes nomes no CRFF, né? O ceiling rate fantasy futebolista que eu montei nessa off-season aqui, ele era um dos principais nomes da posição de tight end, e isso está que inclusive me chamou a atenção, porque eu não lembrava no ano passado dele ter ido tão bem, né, de ter sido um cara diferenciado, porque ele teve muitos altos e baixos, mas esse ceiling rate dele faz ele se tornar ainda mais a posição de tight end, que realmente, o tight end como um todo é difícil ter um tight end que vai te dar pontuação semana sim, semana também. Até o próprio Travis Kelce não está conseguindo isso nessa temporada. Então, se tu conseguir buscar um cara que quando pontuar vai ser um cara diferenciado no teu elenco, na posição de tight end, cara, é como tu ganhar na loteria naquela semana. E tendo o George Kittle com esse nível alto, eu não consegui pegar em nenhum lugar o Kittle, mas era um alvo que eu teria em algumas ligas. Não consegui pegar em nada mesmo. Até porque o George Kittle tem esse hype já por ele, né? Ele é bem utilizado. Quando bem utilizado, ele vai muito bem. Né? E mais uma vez, excelente. Tem tudo aí para terminar o ano bem, se não se machucar. Né? Mark Andrews, bem-vindo à temporada. Né? Teve seu primeiro touchdown na temporada só na semana 6. 14.10 pontos em half PPR. Apenas o 3º maior com esses 14 pontos. Não foi um grande diferencial, mas né, foi muito bem. E falando né, de cara regular, a gente tem que destacar o Trey McBride. Ele é um cara que ele tá tendo uma média de 7, 8 targets por partida, pelo menos, né? Ele teve 9 na primeira semana, 6 na segunda, 6 na terceira, não jogou contra o Washington por uma concussão e também saiu no jogo contra os Lions com uma concussão, se eu não estou enganado. Depois ele teve 9 contra os 49ers e teve 8 nessa semana. Agarrou todas as bolas, não fez touchdown e garantiu ainda assim um lugar no top 4 da semana. Um cara que voltou, né, ele se machucou ainda na primeira semana, foi o Evan Ingram. Bateu 102 jardas em 10 recepções.
10 de 10, o fumble atrapalhou um pouquinho, mas o Evan Ingram, pra quem esperou ele, pra quem segurou ele, não trocou com medo, né, que tenha feito besteira, olha, Evan Ingram tem tudo pra dar uma subida agora nessa reta aqui de metade de temporada e colocar ele de novo aí nas cabeças. Sam Laporta conseguiu seu touchdown, mas apenas uma recepção. Ele só fez a recepção, foram 52 jardas para ele. O principal tight end da temporada atualmente é apenas o 15º em pontuação. Outros destaques a gente pode destacar aqui Hunter Henry, né, com 3 de 5, um touchdown para ele. Quem sabe ele possa ter uma sobrevida agora com o Drake May, ele que ainda é um tight end 1 na temporada. Brock Bowers é outro cara que vem vindo muito bem, o calouro de Georgia. É atualmente o segundo, ele tá só do George Kittle. Ele que é outro cara assim automático, 9 de 10 alvos para ele. Ele é um cara que tem se dado bem aí com a saída do Davante Adams principalmente. E com a volta ao comando do elenco, do comando dos passes do Aidan O'Connell. Tá aproveitando muito bem o calor. Outros jogadores que tiveram pontuação de tight end 1, a gente tem o Noah Fant, Zach Ertz, o Grant Calcaterra dos Eagles, né, já que o Goddard não jogou, Cade Otton, Kyle Pitts. O Kyle Pitts, eu digo, vai sempre ser é sempre uma decepção, porque o que ele era para ser, ele não vai se tornar nem pensar. Outros caras que tiveram ali na borda da tight end 1 para tight end 2, Dalton Kincaid, Dawson Knox. E aí a turma do meião, que nem adianta comentar muito. A gente teve o retorno do David Njoku, 5 de 7 para 31 jardas apenas para ele, mas bom ver ele de volta. Né? Jogadores que não tiveram um bom jogo, né? Jake Ferguson apenas 3 pontinhos, 2.6 pontos nessa semana, né? O Dallas como um todo. Os Steelers não aproveitaram muito bem do Freiermuth, ele que até não vem vindo tão mal assim na temporada, é o 9º melhor tight end, né? Não vem tendo tantas oportunidades assim, né? Fazendo mais ou menos ali, né? Não é um cara... ele não tá muito bem, não. Mas assim, ele foi muito mal nessa semana. Foi a pior semana dele no ano contra os Raiders. Então, pense. Tucker Kraft, que tinha sido um grande destaque nas últimas 2 semanas. Nessa semana não foi mal, apenas 2 de 4. 2,5 pontos para ele em half PPR. Outros jogadores se destacaram mais, como o próprio Christian Watson e o Romeo Doubs. Tyler Conklin não teve tantas oportunidades nessa partida como teve em outras. Quem mais? O Okwonko, que tinha uma partida bem... um matchup muito bom nessa semana, segue não sendo muito bem aproveitado e não aproveitando muito bem também as suas... Foram 3 recepções de 3, mas 6 jardas apenas e teve um fumble também. O Chigoziem Okwonko do Tennessee Titans. Vamos falar agora dos principais waivers dessa semana 7, dá pra se dizer, né, da NFL, entre as 6 e as 7, iniciando a semana 7 na quinta-feira. Temos na posição de quarterback um grande problema se tu tá precisando de quarterback em waiver, tá? Porque o grande nome da semana é Drake May. Não é ruim, tá? É uma boa oportunidade, ainda mais porque ele tem um confronto favorável, o melhor confronto da semana contra os Jaguars. Mas ele é um calouro, né? Então eu gostei do que vi, né? Tinha gostado do que tinha visto também na pré-temporada. Eu acho que ele tem tudo aí pra ser muito melhor do que o Jacoby Brissett. Ainda bem que já foi feita essa troca cedo na temporada, não deixaram se alongar demais. Mas é um risco. Agora ele é o melhor nome na semana. Então tu imagina como tá o nível. Outros jogadores ali que dá pra se buscar, talvez um Aaron Rodgers, ainda mais agora, na verdade agora com a chegada do Davante Adams, mais ainda Aaron Rodgers, né? Porque ele ganha muito com essa troca, né? Eu acho que é o principal vencedor, inclusive, claro, o maior vencedor é o Davante Adams, né? Mas assim, logo na sequência é o Aaron Rodgers. Então é outro nome também interessante, né? Que eu até não tinha separado como nomes porque eu fiz essa lista pré-troca do Davante Adams. Eu até dei uma travada quando eu falei Aaron Rodgers, porque eu fiquei pensando, não foi ele que eu coloquei como outra opção, eu acho, na semana, ou foi? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a arte já tá pronta. Exato, eu coloquei o Tua Tagovailoa, pra ter uma ideia, porque eu não tava querendo botar nem o Aaron Rodgers e nem o Joe Flacco. Mas eu vou ter que arrumar a arte pra postar antes de postar, porque senão vai ficar meio ruim eu dar a ideia tendo o Aaron Rodgers como uma possibilidade. Então, dá pra se dizer o Aaron Rodgers, tinha comentado do Tua, por quê? Porque dizem que ele pode voltar a qualquer momento, praticamente, né? Então, se teve gente que dropou ele, pega, coloca na lista de machucados e deixa ali, né? Se tu tá precisando de quarterback,
pode ser que ele volte, e ele voltando, ele não é um cara absurdo, né? Mas é um cara que pode aí pelo menos fazer alguns pontinhos mais para a reta final, porque ele tem armas para isso. Um outro cara para ligas mais profundas eu diria que é o Bo Nix, né? Mas cuidado, né? Porque o Bo Nix ele vai ter jogos que ele vai ter uma pontuação como da última semana, que ele não foi mal, né? 21.74, semana passada fez 23.14, mas eu tenho meus poréns ainda com o Bo Nix aí, até porque ele teve 2 confrontos favoráveis nas duas últimas semanas. Quando ele pegou pedreira pela frente, como os Jets, a coisa foi um pouco mais complicada, né? Então não dá para confiar tanto assim no Bo Nix. Na posição de running back, aí a gente tem outros jogadores aqui que são um pouco mais interessantes, a gente tem mais opções, né? A principal opção da semana, eu não sei se a principal é o Sean Tucker, não tem como fugir disso, né? A principal, na verdade, seria o Tyron Tracy Jr., se ele ainda estiver disponível, né? E pelo NFL.com ele ainda está disponível em bastante lugar. Então, quem sabe, dá uma olhadinha, se ninguém teve coragem de pegar na semana passada, nessa semana eu acho que vai ter, porque ele está se solidificando na posição de running back dos Giants. Um outro cara, o Ray Davis, né? A gente viu nessa segunda-feira à noite que na falta do James Cook ele vai entrar e ele vai pontuar. E eu esperava, inclusive, que o Ray Davis fosse mais utilizado na temporada. Quem sabe, agora que ele teve uma amostragem maior, ele possa ser utilizado. Tem quem queira apostar num Tank Bigsby? Eu acho que não, eu acho que é fria ir atrás do Tank Bigsby nessa semana. Eu preferia, por exemplo, ir atrás de um Guerrero da vida do San Francisco 49ers. Pelo que eu dei uma olhadinha, é pro Jordan Mason jogar no próximo jogo, então não teria Guerrero. Mas assim, é aquela coisa, muitas vezes o jogador machucado ele vai jogar, ele acaba tendo problemas, acaba entrando no meio do jogo o seu backup, né? Eu acreditava que aconteceria alguma coisa assim com o Pittman. Ele acabou fazendo touchdown na última jogada do time, né? Então, ligas mais profundas, a gente tem o Aldir, que foi bem nessa semana, mas não espere nada de consistência dele, muitos altos e baixos, principalmente. E entre os nomes, basicamente, são isso, né? A gente tem nomes muito interessantes. Para quem quer apostar no Damian Pierce também, mais profundo, né? Aí a gente tá falando de uma situação um pouquinho diferente. Mas principalmente Ray Davis, Tyron Tracy Jr., Sean Tucker, talvez um Guerrero da vida. Ah, tava esquecendo dele, Alexander Mattison. Sem dúvida, o Alexander Mattison eu já falei na semana passada ou a outra, que, cara, os Raiders vão estar sempre atrás do placar e o Mattison é quem tá entrando para ser esse running back recebedor, além de estar conseguindo fazer uma pontuação digna, pelo menos, para um flex da vida, né? Ainda mais essas semanas que tem semanas de folga, já eu vou falar quem que está de folga nessa semana 7. Entre os wide receivers, opções para se buscar nos waivers, né? A grande opção da semana é o Demario Douglas do New England Patriots, quem sabe cria aí uma união boa com o Drake May, né? Ele deve estar disponível em praticamente todas as ligas aí. O Douglas deve estar disponível. Tinha falado uns episódios atrás, né, para escolher algum jogador dos Patriots para pegar e deixar no banco se tivesse espaço, né? Quem se destacou mais acabou sendo o Demario Douglas. Um outro cara que é uma opção na semana é o Josh Downs do Indianapolis Colts. Vem fazendo boas partidas com o Joe Flacco. O grande problema é que na próxima semana volta o Anthony Richardson. Então isso pesa na balança também. Uma outra opção seria, né, o Allen Lazard. Eu continuo achando que ele ainda é capaz de ser uma opção por ter sido, de repente, ali o alvo mais consistente até o momento dos Jets, né? O Garrett Wilson está numa crescente, mas até então era o Lazard que estava segurando as pontas do Aaron Rodgers por lá. Ligas mais profundas, a gente pode chamar o Juju Smith-Schuster para discussão. Ele que teve uma boa semana antes da semana de folga, foi muito bem utilizado, mas eu não sei se isso vai ser uma questão que vai acontecer seguidamente. Pode ser que sim, eles tiveram uma semana para pensar, para se adequar. Quem sabe o Juju volte com um pouco mais de alvos. Eu não teria tanta essa certeza, né? Se quisesse ter aproveitado, eles podiam ter aproveitado melhor ele até a semana 5. Não, eles foram até a semana 4. Eles aproveitaram na semana 5, quando eu dropei em metade das ligas. Então, eu tô um pouquinho fora, mas se tu ainda aposta, né, tu vai olhar os números dele antes da semana de folga. Ele teve números bons, teve volume, e a gente busca volume aqui no Fantasy, né? Então, sempre é uma opção quando se tem volume, independente de quem é o jogador, do que ele fez, do que ele foi, enfim. Outros caras aqui, a gente tem a dupla lá dos Packers, Romeo Doubs e Christian Watson. Principalmente o Doubs, na minha opinião, que o Watson ele é muito mais um novo Marquez Valdes-Scantling,
dos Packers do que propriamente um cara que vai aí ter uma consistência. O Romeo Doubs não teve muitos alvos, teve 2 touchdowns em 4 alvos para ele, o que é muito, né, não é o que a gente busca, mas não sei como é que tá teu time, não sei quais são suas opções atualmente no elenco. Às vezes vale a pena ter um jogador como o Romeo Doubs para ter uma opção nas semanas de folga do seu elenco. Entre os tight ends, a gente pode destacar aqui alguns jogadores, mas nada também muito, né, absurdo. A gente tem o Zach Ertz, mais uma semana, ele sendo pauta aqui. É o cara, vamos dizer assim, é o cara que está tendo uma regularidade baixa, né? Ele está tendo regularidade, mas ele não está sendo nenhum destaque. Até deixa eu puxar aqui. O que o Zach Ertz é atualmente? Ele é o 13º tight end. No seu último jogo foi o seu melhor jogo na temporada, né? 4 de 5 para ele, 68 jardas. Então é o cara aí vai jogar contra os Panthers na semana que vem. Olha, interessante. Está precisando de tight end, uma folga do tight end de repente titular, né? Na folga aí, Cole Kmet tá de folga, Jake Ferguson tá de folga. Quem sabe botar um Zach Ertz não é de todo ruim não. Tá? Outros caras aqui que podem estar disponíveis nas suas ligas e podem ser uma opção são o Hunter Henry dos Patriots, né? Essa questão do Drake May, quem sabe ele volte a ser melhor utilizado. E o Cade Otton do Tampa Bay Buccaneers é um outro cara que está tendo uma regularidade de alvos, né? Isso é bastante importante. Não é um cara que vai te dar aquela pontuação absurda, mas dadas as opções, esses são os 3 caras que, na minha opinião, teriam uma vaguinha no teu time, principalmente se o teu titular tá de folga ou se ele não tá rendendo aquilo que tu queria e tu quer ter alguma opção no elenco também. E agora falar da semana 7 da NFL, que começa na próxima quinta-feira, daqui a 2 dias. Times que têm semanas de folga, né, pra começar, né, é muito importante essa parte aqui. Ainda mais que a gente acabou de falar de waivers, né? Qualquer coisa tu volta, ouve de novo as opções de waivers aí para suas ligas, se tu tem alguns desses jogadores que não estarão disponíveis. Um time que estará, são só 2 times na semana de folga, né? Nas últimas semanas foram 4 e 4, e nessa semana só 2, na semana 8 não vai ter nenhuma folga, então vai dar uma acalmada nessa questão de folgas. Mas na próxima semana, semana 7, a gente tem 2 times que têm boas opções no Fantasy que estarão de folga. Um deles, Chicago Bears, que vem de um jogo muito interessante. Então se você tem aí Caleb Williams, né, presta atenção, Caleb Williams, DeAndre Swift, DJ Moore, né, Romeo Doubs nem tanto, Cole Kmet, é um time que vai estar de folga nessa semana e você precisa repor esses jogadores. De repente, dependendo do cara, Keenan Allen, são jogadores um pouco complicados de repor, principalmente se tu tem aí o DJ Moore, o Cole Kmet, que tá vindo bem, e o próprio Caleb Williams, que tem se destacado nas últimas semanas. E o Dallas Cowboys também vai estar de folga, o que é muito bom para os Cowboys, né, botar a cabeça no lugar. É bom e ruim, né? No futebol a gente tem aquela expressão que é tudo muito rápido, numa semana tu perde, às vezes 3, 4 dias depois tu tem um jogo que tu já ganha, já dá uma acalmada na situação. Os Cowboys vão ter que conviver com essa derrota violenta que eles tiveram para os Lions na última semana, 47-9. Né? Não sei se vai ter alguma mexida, se eles vão trazer algum jogador, alguma coisa nesse sentido para dar uma movimentada e dar uma acalmada na torcida. Mas aí a gente tem que destacar principalmente CeeDee Lamb, não vai jogar, Jake Ferguson, Dak Prescott, o Rico Dowdle, que vinha sendo até, né, um cara ali bom para um flex nessa semana, não vai estar disponível. Jalen Tolbert tinha dado uma melhorada, no último jogo não foi muito bem, mas enfim, ou para quem, né, ligas que pontuam bem kicker, a gente tinha o Brandon Aubrey indo muito bem, também vai estar fora nessa semana 8. E quem tem confrontos favoráveis e desfavoráveis na próxima semana, começando por quarterbacks, como eu tinha falado mais cedo, o Drake May é uma opção muito boa de waivers, principalmente porque ele vai ter ele vai jogar contra o time que mais vem cedendo pontos para a posição. Os Jaguars vêm cedendo uma média de quase 24 pontos por semana para a posição de quarterback. É simplesmente absurdo, eles já cederam 14 touchdowns na temporada. É muita coisa por uma defesa. Outro cara que pode ter uma semana bem interessante é na verdade, os dois que vão jogar entre si. Se preparem para um tiroteio, provavelmente, nesse jogo, que é um tiroteio nem tanto, porque um deles é um cara que corre muito bem com a bola, né? Mas o jogo entre Ravens e Tampa Bay Buccaneers promete. A gente pode ter aí Baker Mayfield e também o Lamar Jackson fazendo boas atuações da semana. Um outro cara que pode dar uma volta por cima é o Justin Herbert.
joga contra o Arizona Cardinals, que cedeu muitos pontos na última semana e vencendo aí um dos times que mais cede pontos para a posição. O problema será mais mesmo o Justin Herbert. E quem tem confronto desfavorável na semana, o pior confronto vai ser do Anthony Richardson. O quarterback dos Colts encara o Miami Dolphins, que apesar de não estar aí tendo o seu quarterback titular, tem segurado os quarterbacks adversários a baixas pontuações. E eu digo Anthony Richardson porque tudo leva a crer que ele deve voltar. Joe Flacco volta para o banco, o que também não é uma boa aí para os jogadores de fantasy do seu elenco, né? Boa para quem tem o Richardson. Até um fun fact. Na última semana eu tive a primeira vitória no BFB, né? No Brasil Fantasy Bowl. O pessoal do BRFF organiza com várias páginas aí de NFL no Brasil. Tive a primeira vitória, é a única liga IDP que eu jogo. E quando eu me dei conta da cagada que eu fiz, eu deixei o Anthony Richardson titular, porque ele tinha uma possibilidade de jogar. Meu reserva era o Aaron Rodgers, que estava questionável, porque ele tinha se machucado contra os Vikings. Né, tinha voltado, enfim, mas não tava ainda questionável. E se eu vou deixar lá, e aí 1 hora antes do jogo eu dou aquela olhada geral, né, e troco os jogadores aqui, o que tá fora eu ajusto e tá tudo certo. E eu revisei e essa liga simplesmente não entrei. Eu lembro que eu cheguei ali, eu olhei, ela tá na última da minha lista, né, porque a única IDP eu mais ou menos organizei assim, eu tenho primeiro as redrafts, depois eu tenho no final as Dynasty e tenho a IDP ali. E eu não entrei pra olhar. E quando eu vi, eu disse, não, cara. E eu acabei ganhando o jogo. Eu acabei ganhando sem quarterback. E ontem à noite eu tinha que o Will McDonald fazer uns 5 pontos a mais do que o Keenan Williams. E ele fez. Então eu acabei vencendo mesmo sem o Richardson. Mas na próxima semana tem que ficar de olho porque ele vai ter esse confronto desfavorável. O problema é que meu reserva, o Aaron Rodgers, também tem um confronto desfavorável contra os Steelers. Então é um pouco complicado. Outros 2 quarterbacks que terão problemas nessa semana, Justin Fields. Acabei de ver uma notificação também que pode ser que teremos o Russell Wilson, né? Breaking. The Steelers plan to give Russell Wilson first team reps in practice this week, putting him in line to start Sunday night against the Jets. Ou seja, ele pode jogar no domingo contra os Jets, o que é, né, o Justin Fields vem fazendo o feijão com arroz, vamos pegar e vamos botar ele no banco para botar o Russell Wilson. Mas tudo bem. Falei do Aaron Rodgers, tem confronto difícil contra os Steelers, então promete muito esse Sunday Night Football entre Steelers e Jets, né? Uhul! E a gente também tem na quinta-feira à noite Saints e Broncos, então 2 dos jogos aí que... Vamos pegar o calendário aqui, que eu já tô ficando nervoso só de pensar nesses jogos aqui. Sei que tá se alongando já o podcast, já estamos batendo quase 50 minutos, mas já vai terminar. Quinta-feira a gente tem, principalmente, vou falar só dos jogos principais, tá? Quinta-feira à noite, Broncos e Saints. Inclusive, falando em jogos principais, hoje deve sair a questão se teremos ou não teremos horário de verão no Brasil, né? Então, eu adoro horário de verão. Adoro horário de verão. Mas, desde que eu virei um retardado da NFL, eu passei a pensar na minha saúde. Ou seja, se não tiver horário de verão, melhor pra mim. Se tiver, eu vou me matar. Mas ok, tá tudo certo, né? Eu gosto do horário de verão, o cara tá na praia, final do ano, férias e tal. É bom o cara ter mais horas de sol no dia, né? Pra isso é legal. Pra trabalhar não é muito bom, né? Pra acordar de manhã cedo, mas enfim. E pra quem gosta de NFL é complicadíssimo. Quando vira horário lá, já é uma complicação, que os jogos das 9h15 vão para as 10h15, né? E esse horário é muito bom das 9h15, porque é meia-noite e pouquinho, já terminou, tal, é tranquilo. Mas aí, se realmente aprovarem, vai ser dura a nossa vida novamente. E a gente tem aí no Sunday Night Football, a gente vai ter Jets e Steelers, né? Jogaço. Né, os Jets que compraram a vaga nos horários nobres, né? E no Monday Night a gente tem 2 jogos. Por que não pegou um desses jogos e botou, sei lá, em algum lugar? Enfim. A gente tem um dos melhores jogos na semana, que pode ser esse Ravens e Buccaneers, no Monday Night às 9h15. E depois às 10 da noite a gente tem Chargers e Cardinals, né? Mudando um pouquinho, a gente teve um double header na segunda-feira também, umas semanas atrás, com jogos às 8 e pouco e às 9h15, e nessa semana vai ser o contrário, vai ser 9, 15 e 10. Muito provavelmente porque são times que jogam na costa oeste, e lá é bem mais cedo, né? Então deve ser muito por conta disso. Como eu vinha falando, só para fechar aqui, quarterbacks,
O Spencer Rattler deve ter um jogo bem complicado contra os Broncos na quinta-feira à noite. Entre os running backs, acelerando aqui para não alongar demais o podcast, entre os running backs, confrontos favoráveis da semana, a gente tem o destaque aí pro Austin Ekeler. Brian Robinson a gente não sabe se vai jogar, tá? Mas então eu vou falar em Austin Ekeler, Jeremy McNichols, jogam contra a defesa dos Panthers, que vem sendo um grande problemão aí para a defesa contra o jogo terrestre. Contra os running backs, principalmente, né? Não só jogo terrestre, porque eles jogam também recebendo bolas. O Buffalo Bills, que aí sim, ele até não é um dos piores no jogo terrestre, mas ele vem cedendo muitos pontos para a posição, e principalmente pela posição quando tem jogadores que recebem a bola, né? E a gente tem o Tony Pollard, que é um bom recebedor aqui, que pode ter uma semana bem interessante contra os Bills. E uns outros caras, a gente tem um confronto favorável, né? Se eles estão defendendo bem contra quarterbacks, os Dolphins não têm tido muitas dificuldades contra running backs, né? Então a gente tem aqui talvez Trey Sermon, Tyler Goodson ou quem sabe Jonathan Taylor. Não verifiquei se ele vai jogar ou não, mas é um confronto favorável nessa semana. Entre os confrontos favoráveis, destaques principalmente para o jogo corrido dos San Francisco 49ers, né? Sem Christian McCaffrey, a gente vai ter um Jordan Mason que deve ir a jogo, pelo que eu vi. Esse eu pesquisei, né? Esse eu olhei. Jordan Mason deve jogar, mas se não, se for querendo, vai ter um jogo complicado contra a defesa dos Chiefs, descansada ainda, para piorar um pouquinho, né? Os corredores dos Lions, David Montgomery e Jahmyr Gibbs, jogam contra a defesa dos Vikings, que também teve uma semana de folga, chega descansada, mas a gente não pode duvidar desses dois jogadores, né? Eles são especiais, eles têm feito bons trabalhos. E também o Aaron Jones, que joga contra os Lions, e os Lions vem sendo uma das boas defesas na temporada contra running backs. Deu uma pioradinha nas últimas semanas, foi a melhor por um tempo, mas começou a suceder um pouquinho mais. E só para fechar, a gente tem também, a gente falou do Sean Tucker, do Bucky Irving, né? Eles terão um confronto difícil na próxima semana contra os Ravens, então se preparem para um jogo um pouco mais aéreo, né, pros Buccaneers no Monday Night Football, na segunda-feira, às 9h15 da noite. Entre os wide receivers, destaques, né, jogos positivos, eu vou destacar 4 times aqui, né, os wide receivers dos Lions, então Amon-Ra St. Brown, o Jameson Williams, jogam contra os Vikings, que tem sido o pior time contra wide receivers. Um outro time que vem vindo mal contra wide receivers é o Jacksonville Jaguars. Drake May vai ter uma oportunidade boa na posição de quarterback, e também ali Demire Douglas, quem mais? Jalen Polk. Quem mais são os outros jogadores ali, que é a turma, né, do fundão. Mas principalmente, tem um outro que tá me fugindo agora, que eu não vou lembrar. Era o Polk? Acho que era o Polk que eu queria falar. Mas enfim, né, principalmente o Demire Douglas, na minha opinião. Os wide receivers dos Buccaneers que jogam contra os Ravens vêm sendo a terceira pior defesa contra wide receivers no Fantasy. Então Mike Evans, Chris Godwin, quem sabe até um Shepard da vida pode aparecer, né? Vamos ver o que acontece. E também os wide receivers dos Vikings, né? Esse outro jogo promete bastante, Vikings e Lions. Pode ser um tiroteio também, bem interessante. Que horas é esse jogo? Né? É às 2 horas da tarde. Quem sabe é o jogo mais interessante das duas. Porque a gente teria quem mais aqui? Não, esse aqui não. Texans e Packers é um jogo bom, das 2 horas da tarde. Eu vou assistir Eagles e Giants, infelizmente, né? Mas Lions e Vikings e Texans e Packers são 2 bons jogos aí nas 2 horas da tarde no domingo. E eles pode ser um tiroteio bem bom aqui, porque, então, destacar, né? Jordan Edson, Justin Jefferson contra essa defesa dos Lions. E jogos complicados para os wide receivers nessa semana. Bobby Means, do New Orleans Saints. Vocês conhecem o Bobby Means? Eu já falei antes, não conheço o Bobby Means. Mas ele tem um confronto bem complicado, o pior confronto da semana contra os Broncos. Tem o Tipton também lá, e tem um outro cara, o Cedric Wilson. Basicamente esses são os wide receivers da semana pro Saints. Então, né, não tem muito... Em ligas profundas é uma coisa especial isso aqui. É muito legal. Os wide receivers também dos Bills não vem sendo um destaque, que Coleman, Curtis Samuel, Khalil Shakir vão ter uma semana complicada. E também os dos Colts, né? Voltando Anthony Richardson, se voltar, não espere muito de Michael Pittman, Josh Downs, Adonai Mitchell, Alec Pierce. O Alec Pierce a gente sabe que ele pode numa bola, né, fazer uma boa pontuação, mas enfim, tem um confronto complicado. E para fechar, tight ends que tem confrontos favoráveis essa semana. O George Kittle, o grande destaque, vai ter o melhor confronto possível, né? A defesa dos Kansas City Chiefs vem dando praticamente 18 pontos por semana para a posição, ou seja, é bastante ponto em média.
Outro cara que pode ter uma semana muito boa e que atualmente é o segundo melhor. Então, o tight end vai ter o melhor confronto. E o segundo melhor tight end da temporada até aqui vai ter o segundo melhor confronto, que é o Brock Bowers contra a defesa dos Rams. E para fechar os confrontos favoráveis, a gente tem aí o Dalton Schultz contra o Green Bay Packers, que não vem sendo muito bem utilizado, mas enfim, confronto favorável nessa semana. Entre os confrontos desfavoráveis, né, a gente tem o Dalton Kincaid e o Dawson Knox, que podem fazer essa média do Tennessee Titans aumentar, porque são bons tight ends, mas o Tennessee Titans vem fechando a porta na temporada. Um outro time que vem fechando a porta também é o Philadelphia Eagles. O Theo Johnson atualmente é o grande tight end, grande entre aspas, né, dos Giants. Vai ter um confronto difícil, então também é irrelevante isso, né? Ninguém escala o Theo Johnson. E outros caras, né? Mas principalmente outro cara é o Tucker Kraft, que já não fez uma semana boa e na próxima semana encara o Houston Texans. O Tucker Kraft, pra quem não sabe, tá indo do Green Bay Packers. Bom, pessoal, acabei me alongando demais, né, cara? 55 minutos de podcast. Nota mental, não esquecer de botar introdução e fechamento com a musiquinha, né? Pra quem não sabe. Já teve gente que me disse, essa música é dos caras. Exatamente, essa música é dos caras. Eu quero ver vocês me disserem, quem conhece essa música da minha introdução, que eu na semana passada esqueci de tirar, me manda lá no Instagram, no direct do Instagram lá, de que banda que é a música que abre e que fecha o podcast Fantasy Futebolista. Quero ver quem é bom mesmo, que essa é só pra quem é fã mesmo. Quer dizer, nem é só pra quem é fã, né, mas não é todo mundo que sabe quem é. Mas beleza, esse foi o nosso podcast da semana 7 da NFL, com review da semana 6 e os waivers. Qualquer dúvida, mandem pra mim no direct, né? Sempre que eu posso, eu tô dando uma olhadinha lá e respondendo. Dúvidas de última hora no domingo. Então, não tenham medo de me perguntar. Dúvidas sobre trocas, a gente tá no meio da temporada, agora é uma questão que começa a surgir muito. Eu quero melhorar meu time, o que eu posso fazer? Tenho essas opções, tô atrás de um cara assim, o que será? Me manda lá que a gente troca uma ideia e vai conversando. Fechou? Então fiquem bem, uma boa sorte na próxima semana da NFL, do nosso Fantasy Football, e até a próxima semana, a próxima terça-feira. Um abraço!